Olá, passando aqui para fazer um vídeo de refutação. Tem sido levantado, aliás, tem levantado-se vários mestres nas redes sociais e todos os dias tem uma novidade. Alguém querendo likes, querendo promoção. E para começar, quero dizer para você que eu não recebo nada do Quai. Eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, prego o Evangelho há anos e vivo o Evangelho de Jesus Cristo. Quero já compartilhar com você um texto aqui da palavra do Senhor, em Atos capítulo 17, a partir do versículo 22, está escrito assim: E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos ou religiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, ou altares, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais ou adorais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O meu ponto principal aqui neste vídeo é com relação ao nome de Deus. As pessoas têm criado esses mestres têm criado tantos obstáculos e confusão para o entendimento da Igreja de Cristo. Na realidade, existem 5 ministérios e esses ministérios foram levantados para trazer a edificação da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, e não gerar confusão, que é o que tem realmente acontecido com muitos intelectualizados, em vez de trazer o conhecimento que edifica, traz um conhecimento que divide. E quem está por trás da divisão, nesse sentido, sempre é Satanás. Ele é o causador e ele vai usar sempre de vários meios. E o conhecimento distorcido é um deles, né? Então, a palavra Deus, os zombadores, escarnecedores, têm colocado aí ultimamente que não existe Deus, existe a palavra Zeus. Mas, segundo o entendimento judaico, o nome de Deus no tetragrama é YHWH. É o tetragrama. E desses nomes, desse tetragrama, os judeus eles aplicam mais 72 nomes, porque eles têm tanta reverência ao nome de Deus, têm tanto temor, que eles não pronunciam o nome diretamente de Deus usando esse argumento. Então, existem vários nomes, como por exemplo, Adonai, ou seja, Senhor, El Shaddai, El Elyon, Jeová Tsidkenu, Jeová Rafá, Jeová Jireh, enfim, são 72 nomes que é conhecido na literatura judaica. E então, quando o apóstolo Paulo chega a Atenas, e em Atenas o povo se reunia no Areópago para ouvir os filósofos em seus debates. Então, todas as novidades que aconteciam em Atenas, a nível de conhecimento, a nível de debates, era levado para esse Areópago. E Atenas era a terra de Péricles, filósofo, terra também de Sócrates, terra de Platão, terra de Aristóteles.
E existia tantos deuses em Atenas que, segundo um geógrafo chamado Pausanias, havia lá, na época que ele passou, mais de 30.000 estátuas de deuses. Estátuas públicas, fora os deuses particulares nas suas casas, não é? Então se diz que havia mais deuses do que homens, pessoas lá em Atenas, né? E em virtude de tudo isso, porque quando o homem ele sai, o ser humano ele deixa de buscar o Criador para buscar a criatura, né? Vai haver consequências terríveis. Então houve uma praga lá em Atenas, ou seja, uma grande fome, uma grande seca, e acabou a água. Ia morrer todo mundo. Mas havia lá na ilha de Creta um poeta chamado Epimênides, 600 anos antes de Cristo. E esse homem, ele cria unicamente no Deus, um Deus único. Então ele era tido como um rejeitado, digamos assim. Mas devido à situação que estava ocorrendo na cidade, ele sugeriu uma solução para resolver o problema que Atenas estava enfrentando. E a sugestão dele foi que pegassem algumas ovelhas e levassem essas ovelhas, conduzissem lá próximo dos altares, né? E elas fossem andando, e no lugar em que essas ovelhas parassem, aí deveria ser construído um altar ao Deus desconhecido. Então, as ovelhas foram andando e chegaram em determinado local, pararam, e aí elas encontram um lugar que não tinha nenhum altar. Então eles decretam que ali fosse construído um altar ao Deus desconhecido. Então o apóstolo Paulo, ele vinha de sua viagem missionária, havia passado por Tessalônica, depois foi a Bereia, e ele vinha sendo sempre perseguido por causa do evangelho de Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo não buscava aplausos, não buscava likes, não buscava reconhecimento humano. Ele estava a serviço de Jesus Cristo, aquele que havia morrido, mas havia ressuscitado e está sentado à destra de Deus Pai e vai voltar para buscar a sua igreja, uma igreja santa e pura e sem mácula. Então ele está passando agora, chega à cidade de Atenas e ele tem alguns primeiros embates. Algumas pessoas começaram a crer no Evangelho de Jesus Cristo, mas alguns filósofos, como o Epicureus, os nomes estranhos, e estoicos, conduziram eles para o Areópago, né? Mas chamaram ele de tagarela. Aqui na versão corrigida fala de paroleiro, é o mesmo que tagarela. Mas o fato é que quando o apóstolo Paulo está caminhando lá na região da cidade, ele encontra lá, primeiro ele faz um elogio, dizendo: eu vejo que vocês são homens, são pessoas um tanto religiosas, virtuosos. E passando aqui, vi que vocês construíram um altar ao Deus desconhecido. Então, esse Deus desconhecido é o Deus que eu prego, é o Deus que eu creio, é o Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou os animais, criou todas as coisas. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Então, as pessoas têm se prendido muito à etimologia da palavra e têm trazido várias distorções. O fato é que, quando Deus chamou Moisés para libertar o seu povo do Egito, lá na época, no Egito, já existia mais de 5.000 deuses.
E Moisés pergunta: como é que eu vou me apresentar a Faraó? O que é que eu vou dizer para Faraó? Você vai dizer para Faraó: eu sou, me enviou a vós. Esse é o nome de Deus, tá? Então, em Êxodo capítulo 3, o versículo 14, o capítulo 14, aí o versículo 20, 21 e 22, vai mostrar, os judeus trabalham muito essa questão, nesses 3 versículos, eles consideram, no original, no hebraico, eles consideram ali que tem 72 letras. Esses 3, cada versículo contém 72 letras. Então ali eles consideram, quem é Deus? Ele é. Quem é Deus? Ele é aquele que é. Então Yahvé é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então ficar criando confusão com o nome, porque foi traduzido para o português para alcançar o nosso entendimento, né? E os tradutores da Bíblia Sagrada, homens que entregaram as suas vidas para estudar o hebraico, estudar o aramaico, estudar o grego, para transmitir o conhecimento para nós. Hoje, o que eles aprenderam e transmitiram quer dizer que não vale mais nada hoje. Aí apareceram agora uns mestrezinhos arrumando argumentos falsos. Então o fato é que Deus, ele não mudou, continua sendo o mesmo, Criador dos céus e da terra. E nós não temos como medir a fé. A fé, ela atua no campo sobrenatural. A fé, ela não é para ser arguída pela ciência, pela tecnologia, por um laboratório científico. A fé age no sobrenatural e está acima de todo e qualquer conceito humano e filosófico. Então, Jesus Cristo, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu irei falar ainda sobre a respeito de Jesus, que também tem criado vários problemas, esses que se dizem mestres intelectualizados. Deus criou todas as coisas com o seu poder e sustenta com a sua soberania e graça. Também ele se relaciona pessoalmente com o ser humano. Portanto, cada detalhe da nossa vida é conduzida por Deus. Fica aí esse esclarecimento. Sei que virão contestações, mas o que prevalece para mim e para os que creem verdadeiramente em Jesus Cristo e nas Escrituras Sagradas, como regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Deus te abençoe, vida e paz para você.